Boa tarde, meus queridos estudantes. Aqui quem está falando é o professor Kleber de Matemática. A nossa aula de hoje é sobre cônicas. Bom, o que são cônicas? Cônicas são figuras geométricas formadas pela intersecção de um plano com um cone. Existem quantas cônicas? 3. Que são elas? Elipse, parábola e hipérbole. Então veja um exemplo. Aqui temos um plano, e esse plano está fazendo uma intersecção com esse cone. Bom, se eu tenho um plano fazendo uma intersecção com esse cone, ou seja, cortando o cone, ele vai formar uma figurinha aqui. Então, está meio inclinado, porque se for paralelo, se essa intersecção do plano com o cone for paralelo, vamos ter uma elipse chamada circunferência que vocês já estudaram, ok? Mas esse plano está um pouco inclinado, então ele vai formar, com a intersecção com esse cone, vai formar uma figura e essa figura se chama elipse, ok, pessoal? Bom, vamos ver agora uma ilustração das cônicas. Ó, a primeira é uma intersecção do plano com o cone, ok? Observem. Se esse plano for paralelo à base, pessoal, a gente vai ter uma elipse que se chama circunferência. Agora, se esse plano for inclinado, olha só o que a gente tem. A intersecção do plano com o cone, a gente tem uma elipse. A intersecção com o plano dessa forma, a gente vai ter uma parábola. A intersecção do plano com o cone dessa forma, a gente vai ter uma hipérbole. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar essas cônicas, que tem muita aplicação no dia a dia, ok? Bom, vejamos uma relação importante da elipse, que é a primeira cônica que a gente vai estudar é a elipse. Né? Elipse, hipérbole e parábola foram nomes dados por um matemático chamado Apolônio de Perga. Apolônio de Perga viveu cerca de 240 até 190 a.C. Veja que Apolônio de Perga foi muito importante para a matemática, principalmente no estudo das cônicas. Por quê? Porque Apolônio superou Euclides nos seus estudos. Mais tarde, cerca de 1571 a 1630, teve um matemático, físico, astrônomo que vocês conhecem que utilizou esse estudo de Apolônio de Perga, que foi Kepler, ao descrever os movimentos dos planetas. Ok, galera? Voltando no nosso assunto, elipse, né? Tem uma relação muito importante sobre a elipse. Vejamos aqui. Fixados os pontos F1 e F2, e esses pontos, galera, eu vou chamar de foco. F1 e F2, foco. Vamos tomar aqui um ponto P qualquer. Pessoal, se eu descrever esse movimento, o ponto está aqui, eu vou dar uma volta, dessa forma. Agora, se eu pegar o ponto mais na frente e der uma volta, se eu pegar o ponto aqui e der uma volta, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar, pessoal, que fixado dois pontos, o conjunto de todos esses pontos do plano, tais que a soma
de D1 e de D2 vai dar sempre constante. Então essa é a definição de elipse, que mais tarde a gente vai ver, que é o conjunto de pontos no qual a soma das distâncias é a mesma. E se é a mesma, galera, eu posso dizer que é igual a uma constante, ou seja, igual a um número que a gente vai conhecer. Veja só, para isso, para vocês entenderem essa ideia, eu construí esse simples objeto com a intenção, com a boa intenção de colocar na sua cabecinha a definição de elipse. Pois bem, professor, como é que é essa definição? Vamos lá. Esse preguinho aqui, ó, eu vou chamar de foco 1, F1. Esse aqui eu vou chamar de F2. Agora eu vou pegar um ponto qualquer, esse ponto aqui do plano. Veja, se eu peguei esse ponto do plano, galera, esse ponto aqui, eu tenho duas distâncias. Do ponto até F1 eu tenho D1, do ponto até F2 eu tenho a distância 2. Bom, pessoal, a distância do ponto P a soma das distâncias do ponto P a F1 mais ponto P F2 está mudando? Veja que eu estou percorrendo aqui. Estou percorrendo. Mas a soma continua a mesma. Então, a elipse, o que é uma elipse? É um conjunto de pontos em que a soma das distâncias D1 e D2 vai dar sempre o mesmo resultado. Ah, legal. Muito bem, entendi, professor. Eu sei que vocês entenderam, galera. Vamos lá. Para a gente começar a fazer conta, né? Para começar a fazer conta, a gente tem que saber os elementos de uma elipse. Os elementos da elipse vai estar agora no próximo vídeo, ok?